Pois é, então, direita e esquerda são termos que vieram à tona há pouco tempo no Brasil, não se usava muito isso antes de 2013. Então foi nesse cenário das polarizações, dessa construção da dicotomia que essas palavras começaram a fazer, a ter importância entre nós, né. Então eu acho que primeiro precisar isso. E eu gosto muito de pensar, para não perder justamente as nuances e a complexidade disso, pensar numa questão filosófica básica, que é o seguinte: toda palavra e todo conceito, ele, por mais que ele tenha uma história, ele é sempre ressignificado. Então, o jeito como a gente usa a palavra feminismo hoje é bem diferente de como se usava feminismo quando essa palavra surgiu no século XIX. E ela tinha um significado negativo, pejorativo, era usado mais na medicina, depois passa a ser usado na sociologia. Bom, e esquerda e direita, tem a ver com isso também. Tem a ver com a Revolução Francesa e a posição que as pessoas vieram a ocupar na própria, estrutura do Estado. Então, os representantes, aqueles que representavam o povo e aqueles que representavam as elites e que sentavam à direita e à esquerda, eh, na cena política. Então, eu acho, que a gente pode pensar hoje em dia em direita e esquerda como 2 configurações, eh, assim, que já não significam mais aquilo, eh, que que, eh, que significou, digamos, lá no início, né, na origem das expressões. E outra coisa que eu acho importante da gente lembrar é que, assim, talvez essas palavras não sejam muito importantes daqui para frente. Eh, à medida que a gente consiga construir uma cultura de diálogo, a gente vai isso vai ser ultrapassado. Ah, e a gente não vai precisar mais dessa construção desse espectro, né, extrema esquerda, extrema direita, direita, esquerda, centro, centro-direita, enfim. Essa essa miríade, a tendência é que ela seja ultrapassada. Até porque, vê só, no Brasil mesmo, né, a gente falou pouco disso, durante um bom tempo. Não é porque não existisse esquerda e direita, é que elas não tinham a funcionalidade que elas vieram a ter a partir de hoje. Então, a partir, enfim, do nosso momento aí eh, dos anos ali 2013, digamos, né, 2014, né. Então, acho que é muito isso, assim, que a gente precisa, lembrar, eh enfim, que a perspectiva da esquerda seria a perspectiva mais progressista e a perspectiva da direita seria mais conservadora, mas ao mesmo tempo, no Brasil atual, nem se trata disso, se trata no Brasil atual, por exemplo, a esquerda é hoje o setor que defende a democracia contra o setor que defende a a tortura e defende, enfim, uma perspectiva que é toda ela fascista, né. Então, não é. Mas é que também, assim, eu não acho legal a gente usar essas expressões do jeito muito estanque. Eu, por exemplo, eu falo isso, assim, isso se modifica, isso é maleável na história. Você vê, por exemplo, o Alckmin. O Alckmin sempre foi PSDB, que foi um partido que nasceu meio de esquerda e, de repente, é um partido que virou de direita e, de repente, ele é um partido que virou hoje ele é um partido muito pequeno, cada vez menor e cada vez mais de extrema direita. Aí o próprio Alckmin, ele sai do PSDB e vai para o PSB, que é um partido que, é um partido meio de esquerda, centro-esquerda, digamos. Então, mas assim, vê, um partido, ele tem uma história, essa história muda, e ele pode fazer dar uma viajada e uma derrapada aí nesse espectro, entre esquerda e direita, que, é que nem o feminismo. As teóricas, por exemplo, as feministas, entre aspas, aquelas teóricas
socialistas, que a gente poderia dizer eram as mulheres de esquerda em 1910, tipo a Rosa Luxemburgo, ela não queria ser feminista nem olha gente, tem gente que não sabe disso, talvez seja escandaloso. A Simone de Beauvoir nunca se disse feminista. Escreveu O Segundo Sexo, um dos livros mais importantes da história do feminismo, e ela nunca estou aqui sendo retórica, né, ela só foi se dizer feminista nos anos, 70. Quando por que que ela foi se dizer feminista? Porque antes, as mulheres que defendiam direitos das mulheres e que eram socialistas, não achavam bacana, defender o sufrágio universal, o voto, né. Por quê? Porque o voto Rosa Luxemburgo, por exemplo, queria fazer uma revolução, o que que ela ia querer com voto? Ela não queria votar em homem, e não queria votar por votar, né, votar assim, tipo, aderir à ideologia burguesa que curte um voto, né. Então era isso. Agora assim, eu acho que para um professor, por exemplo, de ensino médio, além dele contar, assim, a história dessas definições, hoje eu não dou aula, por exemplo, para jovens, né, para estudantes de 18 anos, 17, 16, dou aula para gente adulta aqui aqui onde eu leciono, na faculdade, e há muitos anos eu leciono assim. Não quer dizer que não tenha jovens de 15, 16 anos que não venham, eles vêm fazer meus cursos também, mas, eu acho legal que os professores consigam mostrar, assim, quais são as diferenças, de concepções, né, de Estado, de concepção de economia política, de concepção antropológica, de concepção ética que tem nessas perspectivas. Então, de uma maneira geral, a gente vai dizer que a direita é conservadora, mas assim, depende, porque em certas pautas a direita não é conservadora, aí depende de qual direita. A extrema direita, o que a gente chama de extrema direita, acaba virando fascismo sempre, porque, para a extrema direita poder se realizar e dar conta do seu próprio projeto de poder, ela vai ter que matar muito, destruir muito, aniquilar os direitos de todo mundo e se colocar numa posição imperial, tirânica. Quer dizer, os seus, representantes terão que ser tirânicos. E para que eles possam realizar cada vez mais o seu próprio sentido, eles também precisam não apenas destruir os inimigos, mas o inimigo é sempre recriado, então eles podem acabar destruindo eles mesmos, porque o jogo, digamos, ontológico, que é interno aí ao funcionamento da extrema direita, seria a aniquilação do outro, não tem a figura da alteridade, né, o outro sempre vai ser um inimigo, então, não vai sobrar ninguém, e por isso que é uma postura política autoimplosiva, eles acabam, né, eles aniquilam a eles mesmos no processo.